Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Sertro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 24 de abril de 2019. Estudo descobre de quantas horas de sono você precisa por noite. Parte 0. Quanto ao seu sono, você procura respeitar religiosamente essas horas ou costuma sacrificá-las de vez em quando? Pois saiba que dormir entre 7 e 8 horas por noite é fundamental para a saúde do seu corpo e, especialmente, do seu cérebro. Quem atesta é um estudo do Instituto da Mente e Cérebro da Western University, no Canadá, divulgado recentemente. Os voluntários fizeram anotações detalhadas sobre seu sono por 3 noites. Em seguida, participaram de uma série de testes de performance cognitiva para avaliar a atenção, memória, percepção, raciocínio, linguagem e pensamento. Resultado: quem dormiu entre 7 e 8 horas diárias se saiu melhor. Além da enorme amostragem, outra vantagem dessa pesquisa foi permitir obter dados de noites de sono em condições normais, e não em laboratórios, como acontece na maioria dos estudos do tipo. Não dormir envelhece. Também chama atenção o fato de muitas pessoas dormirem bem menos do que o recomendado. Quase metade dos participantes disseram ter dormido 6,3 horas por noite. As consequências desse déficit de sono são graves. A maioria dos que disseram ter dormido 4 horas ou menos por noite tiveram uma performance parecida com a de voluntários 9 anos mais velhos. A capacidade de raciocínio e as habilidades verbais dos participantes foram as mais afetadas pelo sono ou falta dele. Já os testes de memória recente não tiveram alterações em pessoas que dormiram menos ou mais. Uma curiosidade: aqueles que dormiram mais que o normal uma noite antes dos testes tiveram um desempenho melhor em relação àqueles que dormiram por 8 horas ou menos. Função do sono. Mas, afinal, por que precisamos dormir? Não há uma função atribuída ao sono, mas várias, envolvendo atividades do sistema nervoso e endócrino, que são as mais conhecidas, explica Luiz Silveira Mena Barreto, professor de Neurociências, Comportamento e Cronobiologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Sendo assim, o sono ajuda o corpo a se recuperar depois de um dia todo acordado em atividade. Quanto menos sono, menos o corpo descansa e problemas podem surgir. Como pegar no sono? Confira 10 maneiras de dormir mais rápido. Professor Mena Barreto explica. Os efeitos mais conhecidos são alterações comportamentais, falta de atenção, prejuízo da memória, irritabilidade. Ou seja, o mau humor depois de uma noite mal dormida ou aquela distração no meio do dia tem fundamento. E nem adianta tentar dormir a mais no dia seguinte para compensar as horas de sono perdidas. É possível recuperar se for de 1 ou 2 dias para o outro, mas, passando de 3 dias, parece não haver reposição do sono perdido, explica. Suas horas de sono são suficientes. Vale notar que, embora o indicado seja de 7 a 8 horas de sono por dia, essa quantidade pode variar. Esse é um valor médio, diz Mena Barreto. As durações mudam com a idade. Diminuem ao longo da infância, aumentam na adolescência e volta a ser menos na velhice, explica. Allan Kardec esclarece sobre o sono e o sonho no Livro dos Espíritos nas questões 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal.
e como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja de outro. Frequentemente diz: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Enganaste. E quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. Acreditais ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças: o que é que fazemos quando dormimos, o que são os sonhos, ficais sem resposta. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles, trabalham mesmo em obras que encontram concluídas, ao morrer. Destes fatos deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Isto para os espíritos elevados, pois a massa dos homens que, com a morte, devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado, vão seja mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja procura de prazeres talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui, vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professavam entre vós. E o que engendra simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também as antipatias invencíveis é que sentimos, no fundo do coração, que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem jamais as ter visto. E ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos, quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais, sobre a nossa vida. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, e é isso que faz que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar-se entre vós. Deus quis que durante o seu contato com o vício pudessem eles retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, eles que vinham instruir os outros.
O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com os seus amigos do céu, é o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono, mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes ou de tudo o que vistes. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento, frequentemente não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta, a que se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicaríeis esses sonhos absurdos, a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos, para atormentar as almas fracas e pusilânimes. De resto, vereis dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonhos, uma espécie tão antiga como a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns indivíduos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a recordação dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrardes. Sem isso, cairíeis em contradições e em erros que seriam funestos para a vossa fé. Comentário de Kardec: os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos entremeadas de coisas do mundo atual formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho. Tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou partes de frases ou acaso os fragmentos restantes sendo reunidos, perderiam toda significação racional. 403. Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Nisso que chamais sono só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de abril de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.